Muito boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa 4. E aí, galera? Pessoal, a gente leu um texto no finalzinho do nosso encontro anterior sobre o Titanic, sobre o Titanic. Olha só, tivemos aí um pouco sobre a participação dos atores, do Leonardo DiCaprio, da Kate Winslet, da atuação deles, como era que acontecia a história do filme, que era uma história trágica, uma história romântica, uma história em que havia o conflito, que ele era pobre, ela era rica, o navio terminou batendo no iceberg e afundando. Essa história vocês já conhecem, né, gente? A gente lê um texto, olha que coisa boa, a gente lê um texto em inglês que a gente já conhece a história. Então, quando você vai ler esse texto, você já tem, olha só, uma gama de informações sobre o texto. Você já vai começar sabendo das informações que o texto vai apresentar. Então, o vocabulário que você for pegando no texto, você for encontrando, você já vai adquirindo. Ah, isso aqui tem que ser afundar, não tem como ser outra coisa. Bateu no iceberg, vai continuar. Não, ele vai afundar. E por aí vai. Tudo bem, gente? Podemos, então, para a nossa continuação da leitura, porque eu fiz aqui a análise primeiramente, mas faltou um detalhe, olha só. Pessoal que está nos polos, galerinha, quando vocês puderem falar com a gente, puderem interagir com a gente, interage aí no aberto, para todo mundo, tá? Se você quiser falar direto com o pessoal da direção, você manda mensagem privada, mas na maioria das vezes, quando isso acontece, é uma mensagem mais pedindo um apoio, pedindo uma ajuda de alguma informação, alguma coisa do tipo. Se você quiser, tiver a oportunidade de participar do encontro, fazer perguntas, tirar dúvidas, pode ter certeza que nós, professores do canal Educação, estamos aqui para isso. Nosso dever é esse, a gente vai fazer isso com muita satisfação. Nós faremos isso com muita satisfação mesmo. Para a gente é sempre uma honra poder ajudar os nossos alunos da melhor maneira possível, tá bom, gente? Então, vamos que vamos. Olha só, continuando aqui, é importante que vocês percebam agora o pronome pessoal. O professor apareceu eu duas vezes, ó. I'm e aqui, ó, I cried. Beleza. Esses dois eu que apareceram aí, esse primeiro deles, olha só, fala aí de fã. O professor então está dizendo aí que a pessoa que escreveu o texto, o autor do texto, é um grande fã. Ah, professor, então a pessoa que escreveu esse texto não é uma pessoa, por exemplo, diretor de cinema. Não, é um fã que escreveu. Não é, por exemplo, uma resenha crítica. Não foi uma pessoa que escreveu apelando para aquela crítica mais conservadora. A gente falou mais cedo de uma crítica que procura por imperfeições, procura por defeitos que hajam no filme, no livro, que possa ter, na história em si, algum furo de roteiro, algo do tipo. E aí tem também o I cried, ó. Gente, eu chorei. Professor, aqui são as impressões. Olha só. São as impressões que ocorreram. É aquela coisa, gente, da pessoa ter se emocionado durante o filme. Isso às vezes acontece, né? De acordo com o filme, às vezes a gente pode se emocionar, gente. E aí, olha só, mostra a expressão da pessoa. O professor, então, mostra pra gente uma questão mais de humanidade, não é isso? Exatamente, galera. Mostra pra gente o quanto as pessoas, a pessoa que escreveu, melhor dizendo, esse texto, é uma pessoa humana. Não é uma pessoa, olha só, que estava tentando se isentar dessa humanidade de alguma maneira. Não. É uma pessoa que estava lá, olha só, tentando realmente mostrar aquilo que fez, aquilo que passou, a experiência dessa pessoa. Professor, como é que eu consigo perceber isso de maneira mais visível, de maneira mais clara? É possível? É sim, gente. Observa só a sua fonte. A sua fonte vem assim, ó. Movie Review, Titanic. Ah, professor. Então, eu consigo perceber que aí a revisão desse filme foi feita, olha só, uma maneira que você conseguisse perceber o filme da maneira mais próxima daquilo que a pessoa sentiu com o filme. Então tá aí feita uma revisão cinematográfica. É esse o nosso texto, é esse o exemplo de texto que a gente tem. Tá ok, galerinha? É um exemplo de revisão de filme. Então vamos lá
para nossas questões. Questão número 1 na tela. Olha só, quero a participação de vocês, hein? Coloca aí, responde aí para mim. Qual é o tema central desse texto, galerinha? Qual é o tema? Qual é a informação-chave desse texto? Para responder essa questão, vocês têm 2 minutinhos. 2 minutos são mais do que suficiente para você responder a essa questão. Vamos lá? 2 minutos na tela. E aí, galera, o que é que vocês marcaram? Pessoal, esse aqui é um dos mais simples das questões, né, gente? É você perceber o tema central. Questão depois de texto começa assim, gente. Sempre traz isso. Qual é o tema central? Qual é a ideia principal do texto? Isso aqui, gente, já é de praxe, né? A gente sempre costuma ter essas questõezinhas. Então, a letra A diz que o texto tem como tema central, tem como principal função descrever o filme Titanic. Letra B diz que é falar sobre filmes de maneira geral. Letra C fala em abordar diferentes gêneros de filme. E a letra D fala sobre explorar os personagens do filme Titanic. Galera, aqui dá pra gente fazer uma reflexão bem rápida e bem simples, ó. A letra D de dado fala em explorar os personagens. Não é só sobre os personagens, então a letra D não é completa o suficiente. A letra C fala em abordar diferentes gêneros de filme. Não, gente. O foco é o Titanic, não são gêneros diversos. Ele não está falando de filme de terror, ele não falou sobre filmes musicais, ele não falou sobre animações. Não, o foco foi no Titanic. Letra A ou letra B? Letra B, gente, é bem próximo da letra C, olha só. Falar de filmes de maneira geral. Não, não é de maneira geral, você está focando. O foco é no Titanic, então você está descrevendo o texto sobre o filme Titanic. Professor, o que é descrever? Você está dando as características. Ah, professor, então é verdade, ó. Falou sobre a atuação, falou sobre um pouco da história, falou um pouco sobre o drama vivido na história, falou um pouco sobre a tragédia, sobre o que aconteceu. Tudo isso, gente, descrevendo o nosso filme. Tá bom? Resposta correta da questão número 1, letra A. Vamos então para a questão número 2, ainda sobre o nosso
filme, ou melhor, o texto sobre o filme. Questão 2, o texto então pode ser entendido como? Galera, o texto, ele é entendido como, todo mundo está percebendo já que é sobre o filme Titanic, né? Beleza, mas eu pergunto a vocês, esse texto é uma crítica? Esse texto é um elogio ao elenco? Esse texto é uma revisão pessoal? Ou é um resumo profissional? Gente, aqui é bom demais para vocês responderem, né? Para essa aqui, 2 minutos é demais. Só 1 minuto já é suficiente, tenho certeza. Esse texto é uma crítica, um elogio, uma revisão pessoal ou um resumo profissional? 1 minuto na tela para vocês. E aí, gente, o que é que vocês marcam nessa questão? Galera, aqui é muito tranquilo, né? A letra A diz que é uma crítica. Não, gente, crítica não. Crítica, você deve pensar que é mais profissional, uma pessoa que vai, um olhar mais pontual, mais crítico, que vai direto aos pontos mais importantes. Olha, teve um furo de roteiro, o personagem devia ter feito dessa forma. Vai uma leitura mais psicológica, às vezes, mais profunda. E não é isso que acontece. Lembra que lá o uso de pronomes é muito forte, pronomes pessoais. Eu me senti assim, eu sou um grande fã, eu chorei durante o filme. Então, são impressões pessoais, não são impressões de pessoas que ganham a vida nisso, críticos. Não, não é isso não. A pessoa já vai direto. Não é isso. A pessoa já fala de suas expressões. Não tem nada de crítica, não. Letra A não é nossa resposta. Já a letra B fala de elogio ao elenco. Professor, sim, tem um elogio ao elenco, mas não é isso que pode reduzir o nosso filme. Isso é muito pequeno para o nosso filme. Cuidado, gente. Às vezes, quando você vai responder questões de interpretação, às vezes você resume demais o texto. E não é isso. O texto não se resume a elogiar o elenco. O texto também fala da história, fala do iceberg, fala de muitas outras coisas. Então, o texto não se resume somente a isso. E a letra C, gente, fala de uma revisão pessoal? Agora sim. Você percebe a pessoalidade. Você encontrou lá o I, primeira pessoa do singular. I am, I was. Esse I, gente, ele vai marcar pessoalidade. Primeira pessoa do singular. Eu. Nossa resposta é a letra C. Não é um resumo profissional. De novo, a pessoa não tem isso como profissão. A pessoa é só um fã que elaborou um texto e nada impede um fã de elaborar um texto, não. Você, eu sou fã de Harry Potter, você pode elaborar um texto sobre Harry Potter.
certamente vai ser um bom texto, se você tiver, é claro, sua experiência e tal, e tudo, você conseguir escrever o texto de maneira interessante. Mas é uma revisão, pessoal. É um tipo de texto, sim, é um gênero textual. E é bem interessante, tá, gente? Você falar sobre aquilo que lhe interessa. Qual foi a sua experiência? Eu fiquei surpreso, eu fiquei espantado, eu fiquei triste, eu chorei. Qual foi a emoção que você teve naquilo? Beleza, gente? Professor, vamos para mais um texto. Beleza, galerinha. Agora esse texto aqui é legal, porque eu quero que vocês observem além, olha só, além daquilo que está escrito, daquilo que está verbal. Você vai observar também aquilo que é não verbal no nosso texto, tá bom? Para isso, eu quero que vocês utilizem 2 minutos. E aqui, gente, é importantíssimo que você realize todo o esquema de leitura, tá? Observando o layout, observando a informação que está no gráfico, observando as cores, observando as barras, observando tudo. Tudo mesmo, todos os detalhes. Por isso que vocês têm 2 minutos, para vocês lerem realmente todos os detalhes, tá bom? Observem as cores, o design, tudo direitinho. É importantíssimo que você faça essa leitura. Beleza? 2 minutos então para vocês na tela. Boa leitura para vocês. E aí, galera, como é que foi a leitura de vocês? É uma leitura fácil? É uma leitura difícil? É uma leitura mais ou menos? Vamos dar uma olhada. Pessoal, aqui tem muito texto não verbal. Então você tem que interpretar realmente muito do que não está escrito aí, mas que está visual, tá, gente? Isso é importantíssimo. Ler gráficos, interpretar gráficos é algo importantíssimo. A gente tem que aprender a ler gráficos desde sempre, tá ok? Ah, professor, mas está em inglês. Pois é, informação numérica continua aí, gente. A informação numérica ela não se desligou porque está em inglês. Não, a informação numérica ela é universal. Então você vai conseguir ler ela de toda maneira. Observe então, ó, que logo no início aqui no título do texto aparece uma proporção, ó, 1 para 4. 1 em cada 4 adultos mais velhos reportaram, disseram, falaram sobre ansiedade e depressão. Eita, professor. Isso durante, olha só, a pandemia de coronavírus. Eita, professor. E ainda apareceram, ó, higher rates for some groups. Alguns grupos, olha só, têm taxas mais altas. Professor, então, o texto ele vai se embasar
nesses grupos que têm taxas mais elevadas. Exatamente. Por isso mesmo, observe só, que o seu texto tem aí os valores, ó, 24%, 27%, 28%, 33%, 37% e 48%. Professor, por que você trouxe esse texto para a gente? Galera, esse texto, ele é interessantíssimo para a gente trabalhar. Por quê? Porque ele trata de ansiedade e depressão. Você consegue perceber que, infelizmente, isso ainda é um tabu? Professor, o que é um tabu? Gente, tabu é uma coisa que ainda é um pouco difícil de falar a respeito. Infelizmente, as pessoas ainda têm muita vergonha, ainda têm muita dificuldade de se abrir, de se expressar. Muito também, é claro, pela tradição, né, gente? Tradição machista de, homem não chora, homem não pode falar sobre os seus sentimentos. E sim, os homens podem falar sim sobre os seus sentimentos, as mulheres da mesma forma. A gente deve se expressar de alguma maneira. E aí, gente, falar sobre ansiedade e depressão ainda é algo difícil, ainda é algo complicado. Só que a gente está no mês de setembro, estamos chegando ao fim, mas ainda estamos no mês de setembro. E o mês de setembro é conhecido como o Setembro Amarelo. Professor, por que é Setembro Amarelo? O que ele simboliza? Simboliza uma luta que é a abordagem de temas sobre a saúde mental, pessoal. Falar sobre saúde mental, tão importante quanto a saúde física, a saúde do corpo, também é a saúde mental. É como nós nos adaptamos, nossa mente, nosso cérebro se comporta. E aí, gente, é claro que ansiedade e depressão são pontos focais, são pontos primordiais dessa saúde mental que a gente deve prezar no nosso cotidiano, na nossa vida como um todo. Então é preciso, gente, é necessário falar-se sobre isso. E aí você consegue perceber, olha só, o aumento nos valores, dessas pessoas que reportam. E aí, gente, olha, cada um dos pontos você consegue perceber, olha só, que vai aumentando de 24% para 27%, de 27% para 28%, depois para 33%, aumenta para 37% e por fim vai para 48%. Qual é o critério? O critério são pessoas durante a pandemia, pessoas de adultas mais velhas, older adults, pessoas em idade adulta, mas não são adultos jovens, de 20 e poucos, 30 anos, não, são adultos um pouco mais velhos. Então, olha só, com 24% aí na barrinha verde, você consegue perceber um overall, 65 ou mais, over, anota aí, ó, mais, então 65 anos ou mais. Então, pessoas idosas são, sim, um grupo que apresentou, segundo o estudo, são sim um grupo que apresentou dificuldades com saúde mental durante a pesquisa, 24%. Olha o segundo grupo, gente, live alone, pessoas que moram sozinhas. Realmente, professor, a gente ficou sabendo de pessoas que moram sozinhas, que tiveram muita dificuldade, principalmente durante aquele período mais duro, de quarentena mais severa, olha só, pessoas que precisavam ficar quarentenadas, pessoas que ficavam isoladas realmente do mundo e morando sozinhas, ficaram realmente sem contato físico com ninguém e era necessário para o momento. O momento exigia isso delas. Então, realmente, há o aumento da taxa de ansiedade e de depressão, mas aí você consegue perceber que esse fator, esse grupo de pessoas que moram sozinhas, realmente aí, olha só, um alto índice de pessoas com depressão e com ansiedade. O nosso terceiro grupo são mulheres, women. Eita, professor, mulheres? Por que as mulheres estão aqui? Olha só, 28%. Pois é, gente. Se você já conseguiu perceber os critérios para a utilização dessas pessoas, para a inclusão dessas pessoas aí nesse gráfico, você já conseguiu perceber que são pessoas em situação de vulnerabilidade. Professores, e mulheres estão em situação de vulnerabilidade? Claro, gente. Claro, imagina aí você não poder sair de casa durante uma pandemia mundial com um marido violento dentro de casa. Isso acontece, pessoal. Infelizmente acontece. E para essas mulheres ter essa dificuldade com a saúde mental, apresentar problemas como ansiedade, depressão, é algo que infelizmente aconteceu. Olha aí, ó, 28% das pessoas reportaram isso. Mulheres apresentando esse problema
por conta da pandemia, por todo o contexto pandêmico. Então, 28%. É um valor bem alto, né, gente? É um valor bem alto se a gente for realmente pensar a respeito. O próximo grupo é falar sobre pessoas hispânicas. Pessoa, o que a gente quer dizer com Hispanic? Essas pessoas hispânicas, gente. Essa é uma pesquisa dos Estados Unidos. Você consegue perceber aqui na fonte, ó, KFF. A KFF é um dos grupos que mais produz pesquisas encomendadas pelo governo americano. Aqui, gente, quando você fala em hispânicos, são pessoas oriundas da América Latina, ou seja, nós estamos falando de migrantes, tá ok, gente? Pessoas que não estão em seu território. Migrantes. Pessoas que não estão em seu território natal, em sua terra natal, em sua casa. Não estão. Então, essas pessoas também estão em um processo de vulnerabilidade, porque essas pessoas elas são vistas com preconceito. Não têm empregos oferecidos para elas na mesma proporção que empregos são oferecidos para pessoas que são nativas daquele lugar. Quando encontram um emprego que lhes remunera menos, vão ter pagamento menor e por aí vai. Então, gente, essa questão de imigração, principalmente no que eles estão chamando aí, ó, de hispânicos, ou seja, pessoas oriundas da América Latina, inclusive nós brasileiros, que estavam nos Estados Unidos durante a realização da pesquisa, você consegue perceber um grande número, olha só, 33% dessas pessoas, um terço dessas pessoas reporta, traz aí essa informação de ansiedade e depressão. Então, galera, é um número bem alto, você consegue perceber isso, né? Além dos migrantes, a gente consegue perceber, olha só, income under 25,000. E, professor, eu consegui ver aí o número, ó, 25,000. Como assim? Pois é, gente, em inglês, a vírgula, quando se falando em numerais, ela não separa casas decimais. Ela separa, olha só, 3 em 3 dígitos, 3 em 3 números. Então aí é 25 mil, você tá vendo aí a cifra? Olha só, tá falando de dinheiro. Income é dinheiro, é renda. Renda menor, olha o under, menor do que 25 mil. Professor, 25 mil? Esse pessoal tá achando que é pobre com 25 mil? Vamos fazer aqui umas contas, ó. 25 mil dólares, tanto por volta de 5 reais. Eita, 5 vezes 25, 125 mil reais. Esse pessoal tá achando que é pobre? Como assim, que grupo de vulnerabilidade é esse? Tá errado isso, não tá não? Calma, gente. Tem um detalhe aqui que é cultural. Aqui no Brasil, a gente tem a cultura de falar sobre renda relativo ao mês. A gente fala de renda mensal. Você pergunta, quanto é que você está recebendo? Ou quanto é que esse teu trabalho te paga? E às vezes, não, quase sempre. A nossa resposta aqui no Brasil é uma resposta baseada no critério mês. Ah, por mês eu recebo R$1.000, R$1.500, R$2.000. Pois é, gente, nos Estados Unidos esse critério ele não é usual. As pessoas não falam geralmente quanto recebem por mês, eles falam quanto eles recebem geralmente por ano. Então, esse valor aí de 25 mil é um valor anual. Ah, professor. Mas mesmo assim, né, gente? 25 mil dólares anuais, se a gente for fazer uma divisão aqui, olha só, 25 dividido por 12 meses, daria pouco mais de 2 mil dólares por mês. Pessoal, 2 mil dólares, o dólar estando a 5 reais novamente, daria por volta de 10 mil reais por mês. Ainda assim é muito dinheiro, professor. Pois é, gente, mas aí existe o que a gente chama de custo de vida. O custo de vida é bastante elevado, gente. O padrão de vida nos Estados Unidos é bem elevado. Então, esse valor é um valor que não é um valor elevado, não é um valor base, é um valor bem baixo. Então, aqui eu estou falando, gente, de pessoas pobres, de pessoas que não têm emprego, recebem uma renda, ok, mas não recebem uma boa renda, não são bem remuneradas. Essas pessoas estão também em situação de vulnerabilidade. Então, nós temos aí, olha só, 37% dessas pessoas mostrando-se em processo de depressão, em processo de ansiedade, por conta, é claro, da pandemia da
Covid-19. E aí você consegue perceber um valor bem alto, olha só, 37%. É realmente um valor bem alto, né, gente? Pessoas mais pobres. E a gente sabe, né, que durante a pandemia, pessoas mais pobres sofreram muito mais do que pessoas ricas. Porque tiveram que depender de sistema de saúde. Aqui no Brasil, a gente tem o sistema de saúde público. A gente não precisa pagar, tem o SUS. Ah, professor, mas não é a melhor coisa. Ok, mas existe. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe. Então, você teria que pagar por um tratamento na Covid-19 e por aí vai. Então, observar isso é essencial. E muitos outros fatores, como alimentação, porque os preços subiram e por aí vai. Já o nosso último ponto fala de fair or poor health. Galerinha, olha só. Tá falando aí de saúde. Health significa saúde. Então, olha só, tá falando de pessoas com saúde frágil, pessoas com saúde debilitada. Gente, pessoas com saúde frágil durante a pandemia, é claro que essas pessoas estavam ainda mais vulneráveis. Pessoas que tenham doenças pré-existentes, é óbvio que essas pessoas estavam ainda mais vulneráveis. Olha só, tanto que os números de índices sobre ansiedade e depressão são altíssimos, são os mais altos, são 48%, quase metade da população, gente. É muita gente, pessoal. É muita gente. Se você for observar bem, é muita gente. Quase metade dessas pessoas que têm saúde mais fragilizada por algum motivo apresentaram problema com saúde mental. Então, gente, é algo mesmo a ser estudado. Gente, esses estudos, essas pesquisas que são feitas, não são feitas à toa, não. Nem pense que foi o professor Adriano que inventou essa pesquisa, encomendou essa pesquisa para trazer aqui para a aula de hoje. Não, Nanina, não. Certamente não, gente. Não foi isso que aconteceu. Mas esse tipo de pesquisa consegue apontar novos direcionamentos, por exemplo, financeiros. Mais dinheiro deve ser aplicado a essas pessoas com saúde mais frágil, mais empregos devem ser ofertados a pessoas de origem latina, imigrantes e por aí vai. Porque essas pessoas podem ser enxergadas, devem ser enxergadas com outro olhar. Elas são pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí, é claro, ações a partir desses resultados devem ser tomadas. Pesquisas, gente, como essa daí, não é para ser uma pesquisa como essa, não é para ser simplesmente engavetada. Olha só, a pesquisa foi feita, conseguimos aqui o resultado e tal, ótimo, ponto. Coloca ela dentro de uma gaveta e está resolvido. Não. Ações precisam ser tomadas a respeito disso. Essas pesquisas, esses dados, essas informações precisam ser divulgadas ao público. Todo mundo deve saber a informação para o público geral, para todo mundo que quiser, tiver interesse e oportunidade de ler sobre esses textos. E aí é que tá. É um texto interessantíssimo, que traz aí um gráfico no formato de barras horizontais, e inclusive traz aí uma sequência, olha só, decrescente, decrescente, do menor para do maior para o menor, de baixo para cima, né? Do maior para o menor. Então, é uma ordem decrescente, dos 48% aos 24%. E aí você consegue perceber toda aí, olha só, a extensão desse problema e como a gente pode solucionar esse problema aí, é claro, a partir das ideias. Vamos então para a gente discutir um pouco sobre esse texto. Quem elaborou esse texto? Gente, esse texto aqui, volta lá, ó, foi encomendado por essa instituição aqui, ó, é a KFF, tá? É uma instituição de pesquisas nos Estados Unidos, muito famosa, de alta credibilidade, porque sempre traz trabalhos interessantíssimos e de relevância nacional. Quais, então, são os possíveis leitores-alvo? Gente, para quem esse texto foi escrito? Todo texto, gente, precisa ter uma audiência, ter um público já pontuado para quem que esse texto foi elaborado. Esse texto, gente, é para o público geral, é para todo mundo. É claro que o instituto que encomendou a pesquisa, seja o governo, seja alguma outra instituição, esse grupo de pessoas que encomendou a pesquisa é um público-alvo. Ok, mas esse texto é o típico texto, como eu falei, que é para todo mundo, gente. Porque é relevante, é importante que todos saibam da importância do poder, olha só, de você ter essa informação sobre saúde mental, do que as pessoas fazem e do que as pessoas não fazem, quanto à sua saúde mental, quanto às suas
a sua ansiedade, as suas depressões. E isso, gente, nós podemos também, é claro, comparar com a nossa sociedade. O que nós, brasileiros, fazemos a respeito disso? A gente consegue visualizar o nosso cenário? Pessoas em vulnerabilidade aqui no Brasil. Dá pra gente perceber isso? Ou não? Ou vocês não visualizam isso? Não temos esse mesmo cenário. É claro que temos, né, gente? É claro que temos. E precisamos dessas informações. Essas informações, elas são altamente importantes, elas são necessárias para que a gente possa, é claro, tomar atitudes a respeito disso, né, gente? Não adianta só saber da informação e deixar para lá. Não, tem que procurar fazer alguma coisa a respeito disso, né, gente? É fundamental que a gente consiga debater e realizar ações para diminuir isso de alguma maneira. E o objetivo, gente? Qual é o objetivo central desse texto? Galera, esse texto, ele tem como objetivo informar. É um texto informativo, olha só. Professor, além de informativo, esse texto faz o que mais? Ele expõe, gente. Ele é um texto expositivo. Por que ele é expositivo, galera? Porque ele está mostrando. Ele está aqui para divulgar aquilo que acontece durante a pesquisa, o que aconteceu, quais os resultados da pesquisa. Então, é para isso que esse texto serve. É para trazer essa informação e para expor os dados da melhor maneira possível. Além disso, é um texto reflexivo, né, galera? Lembra que a gente estava falando mais cedo, né? Leitura crítica, é um texto que causa reflexão, é um objetivo do nosso texto. Refletir a respeito daquilo. E como é que a gente reflete a partir de um texto como esse? Pensando também na nossa realidade, né? Pensando também como nós, brasileiros, vivenciamos a pandemia e como está a nossa saúde mental. Nós e como está a saúde mental da nossa sociedade como um todo, né, gente? Do nosso país como um todo. É importante demais que a gente reflita a respeito, tá? E do que trata o texto? Falamos já sobre saúde mental, né, gente? Saúde mental. Olha só a importância disso, hein? Saúde mental, a saúde do nosso cérebro, da nossa mente. É importante sempre a gente pensar como é que nós conseguimos lidar com isso. Às vezes a gente pensa que tem muitos problemas, mas é fundamental, galera, que a gente perceba não só os problemas, mas como lidar com aqueles problemas. O que a gente faz com esses problemas? Isso é tão importante quanto os próprios problemas, né? Não é só o problema em si, mas o que você faz com aquele problema. E quanto ao texto, gente, esse texto, ele é um texto que ele é impresso ou ele é digital? Galerinha, as duas formas são possíveis, né? Tanto você poderia ter esse texto de maneira escrita, digo impresso, quanto você poderia ter esse texto de maneira digital. Eu pesquisei o texto, consegui o texto de maneira digital, né? Vocês conseguiram perceber aí. Mas nada impede, olha só, nada impede um texto como esse de ser, olha só, impresso e divulgado. Você pode colocar, por exemplo, em um cartaz. Seria super viável que isso acontecesse. Não ia ter nenhum problema, nenhum empecilho, não. Você colocar ele no mural de uma escola ou em um outdoor, talvez, para as pessoas lerem e avaliarem esse texto, tá, gente? Então é importante você perceber isso também, que esses textos eles podem tanto ter base digital quanto impressa, tá bom? Nossa próxima pergunta, esse texto pertence a uma fonte confiável, com certeza, gente. Esse texto, ele foi produzido, é uma pesquisa que foi realizada pela KFF. E a KFF é, sim, um grande instituto de pesquisas norte-americano. Então, é claro que nós temos informação de alto nível sendo repassada. Então, é, sim, um texto que dá para a gente ter confiabilidade. É claro, né, a gente pode também criticar. Será que esses critérios foram bem utilizados? Será que foi feito realmente um estudo bem profundo quanto a isso? Quantas pessoas tiveram seus dados coletados? Como foi a coleta de dados? Foi online? Foi algo
reportado por outras pessoas como é que foi coletado os dados. Isso é importante, gente, porque é isso que vai nos mostrar a nossa credibilidade, né? Vai afetar a nossa credibilidade. Esse texto, ele dá para você acreditar nele ou não? De cara, a gente tem aí uma grande instituição por trás, um estudo que foi encomendado, muito provavelmente, então a gente tem aí, é claro, uma disponibilidade de confiança, né, gente? O texto, ele é confiável. Temos mais questões? Temos. Quais são os dados que chamam mais a sua atenção? E aí, galera, o que é que chama mais a sua atenção? E aí, professor, eu vi tanta coisa interessante, mas o que foi que chamou mais a sua atenção? Teve algum dos dados que você ficou, uau, não imaginava que fosse assim? Certamente tem, né, gente? Certamente tiveram dados que vocês ficaram bastante curiosos a respeito. Chamou, sim, a nossa atenção. Eu posso falar que chamou muito a minha atenção falar sobre os imigrantes, porque quando trata nos Estados Unidos de imigrantes, está falando de América Latina. E nós, brasileiros, somos sim a América Latina, viu? A América Latina só exclui da América, Estados Unidos e Canadá, por serem tidos como, ou melhor, ditos como, atribuídos como países desenvolvidos. Então, nós não somos vistos com bons olhos. Então, perceber isso, gente, como grupo de vulnerabilidade, grupo em vulnerabilidade, é algo a se pensar, é algo que chama a atenção, é algo que nos preocupa, inclusive, né? Porque nós podemos, sim, passar por perrengue, passar por dificuldade, estando em um outro lugar que não o nosso, em um país que muita gente, inclusive, acredita ser, olha só, um melhor lugar do mundo, onde não tenha problemas, não tenha dificuldades. Mas aí deu para perceber que sim, existem sim pessoas com dificuldade porque estão fora desse grupo mais privilegiado da sociedade. E aí vem a pergunta, né, gente? Esse é um estudo que se assemelha aos dados do Brasil. Infelizmente, a gente não tem aqui em mãos dados para a gente comparar a esse respeito, né, galera? Mas muito provavelmente sim, né, pessoal? Muito provavelmente a gente tem sim esses dados bem próximos daquilo que a gente encontra no Brasil, né, gente? Não é tão diferente. Pessoas em situação de pobreza, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas, por exemplo, mais pobres, mulheres, esses grupos, melhor dizendo, são sim grupos que estão em situação de vulnerabilidade, por isso apresentam taxas maiores no que se refere a problemas com a saúde mental, né, galera? Então dá pra gente perceber sim aí esse apontamento e essa proximidade, né, galera? É uma proximidade, sim. Dá pra gente perceber que há, sim, uma semelhança entre esses dois grupos. Ok, galerinha? E aí, a partir disso, a gente vai chegando ao fim do nosso encontro de hoje. Falta só um minutinho, não dá mais tempo a gente continuar, a gente já ia para o próximo texto, né, galera? Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui. Olha só, no encontro de hoje, a gente falou um pouco mais sobre leitura, sobre a importância que é o ato de ler. Vimos um pouco mais sobre alguns textos, falamos sobre textos que relatam experiências, utilizamos aí os nossos pronomes pessoais para mostrar isso com mais evidência. Sou eu que estou falando, então a experiência é minha, por isso que eu estou reportando ela dessa maneira. Vimos um pouco também sobre textos visuais e textos verbais. Essa mistura, ela é muito importante, ela aparece muito em questões, observar como ler o texto verbal e como ler o texto visual também é muito importante. E aí, com isso, gente, vamos finalizando o nosso encontro de hoje. Foi um prazer enorme estar com vocês nessa noite de segunda-feira e eu vejo vocês na nossa próxima aula, segunda-feira que vem. Um forte abraço e até a próxima. Bye, bye. See you.